carta de 20 de outubro chegou rapidamente. Eu a responderei em um tom ameno. Você escreve para mim como um chefe de família, mas se esquece de tal posição exige que você tome conta dos seus e que não traga desgraça à sua inocente família. Por que você se preocupa com o que dizem nos países longínquos? Sua posição no nosso país permanece inabalável. Já aqui, tudo o que nos resta é o nosso bom nome. As origens da família real. Um bom nome, que atualmente já está quase esquecido, Saxe-Coburgo e Gotha, mas que ainda assim teve um papel instrumental na história da realeza europeia. Seus ancestrais, vindos de um pequeno ducado no centro da Alemanha, hoje adornam muitos dos tronos da Europa, até mesmo do Reino Unido. No dia 2 de junho de 2013, a Rainha Elizabeth II comemorou o aniversário de 60 anos de sua coroação. A lista de convidados continha não apenas a família real britânica extensa, mas também grande parte da nobreza europeia. Um grupo de pessoas que goza de uma influência considerável em enorme riqueza que possuem algum grau de parentesco entre si. A própria Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip são primos distantes. Esse traço pode ser encontrado em diferentes famílias e várias alianças políticas pela Europa. Todos esses traços remontam a um ducado pobre e pouco expressivo na Alemanha, a Casa de Saxe-Coburgo e Gotha. No fim do século XVIII, os estados mais poderosos da Europa estavam enfrentando adversidades. Uma revolução sangrenta na França arrancou a nobreza de privilégios e força de trabalho dos principados da Alemanha, que estavam ficando cada vez mais ressentida por terem que trabalhar à exaustão para proveito dos senhores feudais. Na propriedade da família, o Palácio de Ehrenburg, em Comburgo, uma família de nobres aceitou um grande risco e colocou seu futuro nas mãos da corte da imperatriz da Rússia. Essa é a última tentativa desesperada de salvar o ducado da ruína. Isso nunca será o bastante para a imperatriz. Vai ser melhor se você ficar em Comburgo do que se tornar um motivo de chacota em São Petersburgo. Se sua mãe não tivesse gastado toda a nossa fortuna, nós não seríamos hoje um bando de pedites em nosso próprio lar. Não sei se suas andanças com a filha do ferreiro o fizeram esquecer do que está escrito aqui. Uma carta escrita pela própria Imperatriz Catherine. Essa é a nossa última chance e não vamos perdê-la apenas porque meu lord não sabe vestir suas filhas adequadamente. Leopold, querido. Tome. Você poderia ler a carta da Imperatriz para seu pai? Por que você não vem a essa corte com suas filhas para que possamos vê-las pessoalmente, Imperatriz Catherine? Você sabia que nem mesmo a poderosa imperatriz foi capaz de encontrar um pai disposto a dar sua filha àquele neto bárbaro, Constantin? Ele ainda é jovem e já causou escândalos em todas as cortes reais. Ele é um bêbado desprezível. Mãe, minha querida filha, não dê ouvidos a ele. O convite da Imperatriz para que uma de vocês se case com o irmão do príncipe herdeiro não será rejeitado por ninguém aqui. Ninguém. Esse foi um momento marcante para Leopold, de 5 anos. Ele testemunhou suas irmãs serem enviadas a uma cidade a milhares de quilômetros de distância para garantir o futuro da família. Lá, uma delas iria se casar com o abominável Constantin. A aposta deu frutos. Constantin rapidamente escolheu a mais jovem das irmãs, Juliane, de 14 anos, cujos anos de martírio teriam início ali.
Querida mãe, eu compreendo o dever que tive de cumprir por todos nós. Porém, meu marido torna essa tarefa quase impossível de ser cumprida. Em suas mãos eu enfrento humilhações e um sofrimento que eu não desejaria a um animal. É uma vergonha grande demais para expressar. Eu imploro desesperadamente que você me leve de volta para casa. Juliane, seja forte, minha filha. Seja forte. Pelo nosso bem. Essa relação com a família real russa foi um momento de virada para a família Comburgo. Leopold posteriormente foi para São Petersburgo, assim como suas irmãs, e lá recebeu seu treinamento militar. Ele estava no local certo na hora certa e teve contato com grandes figuras da realeza europeia enquanto vivia próximo ao imperador. O jovem Leopold viu como suas irmãs foram, na prática, vendidas e agora se encontrava em uma Europa pós-revolucionária, tendo ótimas conexões com os ricos e poderosos. Obrigado. Ele conseguirá, quase que por conta própria, garantir que a família Saxe-Coburgo e Gotha tenha influência em toda a Europa. Que tipo de homem era Leopold? Quais eram suas aspirações? Como ele conseguiu alcançá-las? Assim que ele chegou aos altos círculos da nobreza europeia, Leopold colocou seu plano em ação. Graças às ótimas conexões de seus parentes na realeza russa, ele conseguiu organizar uma viagem a Londres. O motivo dessa viagem era Charlotte, a próxima na linha sucessória do trono inglês e a mão mais cobiçada da Europa. Muitos estão falando sobre mim e o Conde Leopold, mas eu não amo ele. Ele não é do meu agrado. Essa conquista será mais complicada do que eu havia antecipado. Conquistar o coração de Charlotte e com isso o trono inglês seria mais difícil do que o jovem Leopold havia previsto. O pai dela já havia escolhido um pretendente para sua filha. Charlotte acabou se apaixonando pelo homem errado. Seu favorito era August, o sobrinho do rei da Prússia. No entanto, ninguém desejava uma união entre casas reais na Inglaterra e da Prússia. Os poderosos persuadiram August a desistir desse romance. Até mesmo o anel de noivado dado em segredo foi devolvido. E Leopold conseguiu mais uma chance. Minhas chances são pequenas. Eu não tenho a bênção do pai dela e nunca terei a aprovação dele. Porém, eu tentarei até o último instante e não desistirei enquanto houver um fio de esperança. Eu decidi me casar. A pessoa que eu escolhi foi o Conde Leopold. Apenas ele pode me salvar das garras do meu pai, príncipe regente. E, de uma única vez, Leopold se colocou no centro do círculo de poder da Europa. Como marido da herdeira aparente do trono inglês, as dificuldades financeiras do Saxe-Coburgo tiveram um fim. Essa foi uma circunstância da qual os tabloides ingleses caçoaram de bom grado. As famílias reais britânica e alemã não eram muito populares. Senhora, eu não tenho dinheiro.
mas sou de bom nascimento e meu sangue é da realeza alemã. Eu preferia que você fosse inglês, mas o marido alemão é melhor do que o marido nenhum. The Contrast publicou uma vida de solteiro no continente comendo apenas chucrute. Ou ir morar na Inglaterra, tornar-se general e se casar com uma donzela com uma pensão de 60 mil libras por ano. O apanágio de Leopold era considerável. Ele receberia 50 mil libras por ano. O casal recebeu de presente de casamento a Claremont House. Leopold e Charlotte tiveram um casamento muito feliz. Os dois acreditavam que haviam sido feitos um para o outro. A população inglesa, em pouco tempo, acolheu o casal apesar da monarquia ser impopular naquela época. A família real, em sua totalidade, era frívola e pródiga com o dinheiro suado dos contribuintes. O povo inglês desejava um casal consciente que se amassem de verdade. Charlotte encarnava essa esperança e era querida pela nação desde o seu nascimento. Ela era a princesa do povo. Quase como a Lady Di. Sim, mas ela era a herdeira do trono e Leopold era o lindo príncipe alemão que completava esse casamento das fábulas. E Claremont House foi o presente de casamento. Sim, esse foi o presente da nação ao radiante casal. Eu quero que vocês venham ver o local onde Charlotte e Leopold viveram após terem se casado. Após voltarem da lua de mel, eles viram que Claremont estava à venda. Ela ficou animada em ter seu próprio lugar para morar, além de que aqui eles ficariam próximos a Londres e ela ficaria distante do príncipe regente. Isso era importante porque ele era um pai insuportável e ela teve uma vida difícil por seus pais serem rudes um com o outro, até que de repente ela conseguiu uma enorme liberdade e um marido que ela mesma escolheu. Isso foi uma enorme mudança para ela. Ela o amava de verdade. O amor foi crescendo com o tempo, apesar desse amor ter existido desde o princípio. Leopold foi a principal causa disso, pois ele era extremamente encantador e bonito. Um dos homens mais bonitos da Europa. Nesse aspecto, eles formavam um belo casal, além do fato de que ele estava tentando ensinar a ela a ser uma monarca no futuro, enquanto ele seria seu consorte. E ela queria receber o nome Saxe-Coburgo. Esse era seu desejo pessoal, porém, politicamente, isso era impossível de se fazer na Inglaterra. Isso nos mostra como ela queria que eles fossem um rei e rainha unidos. Uma passagem que eu acho adorável é quando um visitante veio aqui e viu os dois lendo ou trabalhando juntos e disse, me desculpe. E eles responderam o senhor e a senhora Coburgo estão apenas fazendo alguns cálculos. Essa simplicidade era o segredo da popularidade deles. Eles eram amados pelos seus modos singelos e pelo carinho que tinham um pelo outro. É aqui onde Leopold e Charlotte realizavam suas missas. Esta igreja está exatamente como era há 200 anos. É aqui onde eles se sentavam e assistiam ao sermão. Por aqui nós temos algo muito especial.
Essa peça aqui em Claremont é em homenagem ao casal. Ela mostra os trabalhos de caridade que eles realizaram. Foi um período difícil para o povo. Leopold e Charlotte visitavam os pobres e faziam doações para a caridade. Eles atuaram bastante para atenuar o sofrimento da população. Um ano e meio após o casamento, é chegado o momento derradeiro. Charlotte entrou em trabalho de parto 2 semanas antes do previsto em 3 de novembro de 1817. Sr. Richard, você é médico. Minha esposa está agonizando há 2 dias. Você não a viu? Não lhe restam mais forças. Há mais coisas em risco aqui do que eu e você e o futuro da rainha. Eu estou falando da minha vida, do futuro herdeiro do trono. Sua Majestade, estamos fazendo tudo o que está a vosso alcance. Reis e rainhas também estão à mercê de Deus. Foi aqui neste lugar onde a história foi alterada. Aqui a história inglesa mudou em uma única noite. Foi nesta sala, em Claremont, onde Charlotte entrou em trabalho de parto e seu filho nasceu. Naquela época, toda a nação estava acompanhando o evento. O Times fazia publicações diárias sobre o progresso do nascimento. Todos estavam especulando sobre o que aconteceria. Eles esperaram por muito tempo. Por 50 horas. Foi um longo tempo. Isso não acontece mais hoje em dia. A culpa, na época, recaiu sobre o Dr. Croft, pois ele queria um parto que fosse o mais natural possível, porém essa certamente não foi uma boa ideia. A enfermeira saiu desta sala e foi até a antecâmara carregando o bebê natimorto nos braços enquanto chorava. Esse deve ter sido um momento trágico para Leopold. Foi terrível, com certeza. Mas ele acreditava que Charlotte estava bem, pois foi isso que todos disseram. Naquela época, a morte dos bebês era comum, ao contrário de hoje, e alguns viviam por poucas horas. Tudo parecia estar bem e Charlotte estava normal. Ela era uma moça saudável e poderia ter outros filhos. Por isso, todos voltaram para suas casas e Leopold foi para seu quarto dormir. Já era 00:30 quando perceberam que Charlotte apresentou fortes dores subitamente e às 2:30 da manhã ela morreu. Esse deve ter sido um evento devastador para ele, que perdeu em apenas uma noite sua primeira esposa, seu primeiro filho e sua razão para viver. E seu futuro. Sim, naquele momento ele não perdeu apenas a esposa, o filho e sua razão para viver. Ele veio para cá para gerar o herdeiro do trono e tudo havia sido perdido. Todo o seu mundo veio abaixo em uma única noite. Leopold não perdeu apenas sua esposa e filho, ele também perdeu o trono inglês. Apesar de estar financeiramente estável, sua vida pessoal estava vazia. Leopold não havia perdido suas aspirações políticas. Ele ainda era bastante ativo nos bastidores do teatro europeu. O cenário na Grécia mudou drasticamente quando a Turquia invadiu o país em 1821 e eles conquistaram a independência em 1829 após uma terrível guerra civil
E após isso precisaram de alguém para governar o país. Eles tiveram que tirar um rei da cartola. Sim, eles realmente tiveram que encontrar um rei para um país em apuros. Eles não podiam buscar esse rei em uma das grandes famílias reais da Europa, visto que isso afetaria o equilíbrio do poder. Foi por isso que eles buscaram uma figura neutra, que nesse caso foi Leopold. Enquanto Leopold ponderava sobre a oferta da Grécia, sua jovem sobrinha Vitória estava ascendendo na hierarquia real. O plano, que foi frustrado com a trágica morte de Charlotte, será alcançado por meio de Vitória, um Saxe-Comburgo, como rei da Inglaterra. Apesar dos compromissos pessoais e políticos de Leopold, ele mantém contato próximo com a filha de sua irmã. Meu querido tio, é meu mais sincero desejo que você tenha muitos outros aniversários em boa ventura. Eu penso em você com frequência e espero vê-lo em breve, pois sou muito afeiçoada a você. O tempo aqui é ameno e eu passeio todos os dias. Eu e mamãe estamos muito bem. De sua adorada sobrinha, Victoria. Minha querida, apesar de que, brevemente, eu terei o prazer de te ver novamente, eu quero que você se lembre de mim e que saiba como eu ficarei feliz em te abraçar. Eu viajei ao redor do globo e tenho muitas histórias para lhe contar. Mas eu preciso encerrar por aqui. Au revoir. Espero lhe encontrar grande, radiante e ainda afeiçoada por seu velho e leal tio, Leopold. Foi então que surgiu uma outra oportunidade no teatro político europeu. Enquanto Leopold ponderava sobre a coroa da Grécia, os belgas expulsaram os holandeses, juntando-se às nações livres que precisavam de um rei. A Bélgica se tornou independente e estava em busca de um rei. Por isso, ela iniciou negociações diplomáticas para encontrar um candidato que não impactasse o equilíbrio das forças. Assim como fizemos ao escolher o chefe do Banco Real da Europa. Inicialmente, os belgas escolheram Louis de Orleans, o filho do rei da França, então com 16 anos. Porém, essa foi a escolha que não agradou os ingleses e os Saxe-Comburgo entraram na disputa. O trono de Bruxelas parecia ser mais promissor e lucrativo do que o da Grécia. Desta vez, Leopold não hesitou e, em 17 de julho de 1831, ele partiu da Inglaterra e pisou em solo belga pela primeira vez para se tornar o rei dos belgas. Leopold agora era rei.
Sim, ele se tornou rei de um país que havia promulgado uma constituição bastante liberal antes de sua chegada. Foi uma constituição mais moderna, liberal e progressista do que a de qualquer outra monarquia da Europa. Leopold tinha o dever de defendê-la, pois estava subordinado a ela. Leopold não era o rei da Bélgica, mas sim o rei dos belgas. Ele não era o rei de um país, mas sim o rei de um povo. Isso mostra como era importante para os revolucionários belgas a transformação do país em uma monarquia democrática. Seu casamento ainda era uma questão delicada. O casamento de Leopold com Luz Marie foi um casamento com a França. Ele se casou com uma princesa francesa pelo fato de ela ser católica. Ele era protestante, o que era tido como um problema para a maior parte dos belgas que eram católicos. Ele precisou fundar uma dinastia católica ao lado de uma princesa francesa. Louise Marie tinha 22 anos a menos que Leopold. Para ela, essa união foi, pelo menos nos primeiros anos, um sacrifício por um bem maior. Como Leopold se saiu como rei? Leopold se saiu bem no cargo. Ele conseguiu unir uma Bélgica fragmentada. Ele foi tão bem-sucedido nessa tarefa que a Bélgica não foi afetada pelas revoltas que abalaram a Europa em 1848. Leopold considerava isso uma das suas grandes conquistas pessoais e passou a ser muito admirado por toda a Europa. Tudo estava indo bem. E Leopold pôde retornar à sua missão de inserir a família Saxe-Coburgo e Gotha em diversas famílias reais europeias. Sob a tutela do seu tio, Leopold, Vitória estava sendo lentamente preparada para seu futuro papel. Uma carta do seu tio. Minha querida criança, você já tem 14 anos e está na hora de dar buscas pelos prazeres da juventude e darem lugar a escolhas que vão impactar aos anos mais futuros de sua vida. Eu sei que você tem sido uma estudante perspicaz, porém agora é hora de você forjar suas próprias opiniões e nutrir seu próprio caráter. Em suma, é hora da jovem árvore tomar a forma que ela manterá pelo resto da vida. Durante a sua infância aqui, no Palácio de Kensington, ela viveu sob um regime de educação rígido que ficou conhecido como Sistema Kensington. O Sistema Kensington, como foi apelidado, era um programa de tarefas rígidas que a princesa precisava cumprir enquanto viveu aqui, bem como um reflexo do importante papel de rainha que ela exerceria no futuro. Posteriormente, Victoria passou a ver o sistema Kensington como um tratamento demasiado rígido e cruel. E ela, por vezes, descrevia o que acreditava que havia sido uma infância penosa e infeliz que teve no Palácio de Kensington. Como exemplo, temos o fato de que ela raramente era deixada sozinha, não podia caminhar pelo andar de baixo sem segurar a mão de um adulto, e ela precisava dormir na mesma cama que sua mãe. Para mim, isso não soa como algo bom de forma alguma. Talvez não. Mas se você está sendo preparado para se tornar um chefe de Estado como um rei ou rainha, esse pode ser um conjunto de regras mais adequado. Como era a relação dela com Leopold? O príncipe Leopold adotou o papel de uma figura paterna para a princesa Victoria. Ele foi uma das últimas pessoas a ver o pai dela vivo, que morreu quando ela tinha 8 meses de idade.
Foi a partir disso que ele decidiu se empenhar em ser um tio que atuava como figura paterna. Ela tinha um grande afeto pelo príncipe Leopold. Eles se correspondiam com frequência e ela o repreendia quando recebia poucas cartas, pois ela adorava conversar com ele e ele também enviava presentes a ela. Ele enviava livros de história para ela. Outro exemplo é esta casa de boneca. Ele enviava presentes como pequenos pratos para a casa de boneca para que ela pudesse brincar e se entreter. São lindos. Esses eram alguns dos momentos paternos. Mas Leopold não era apenas um tio carinhoso. Leopold planejava ser o conselheiro de Victoria quando ela se tornasse rainha. Apesar de ter perdido parte da ambição que tinha antes da morte da princesa Charlotte, ele viu a princesa Victoria como uma oportunidade de conseguir mais poder político e influência e talvez até de tornar a família Saxe-Coburgo mais relevante. Havia chegado a hora de Leopold voltar sua atenção para seu sobrinho Albert, o marido que ele havia escolhido para Vitória. Vitória havia deixado claro desde cedo que gostaria de se casar apenas por amor. Por essa razão, Leopold sabia que precisava adotar um plano sutil. A consciência exige que as adversidades venham até que todas as direções sejam conquistadas. Se ele permanecer firme, eu enxergo duas coisas como imperativas. Cuide-se, Albert. Viaje em segurança, tio Leopold. A primeira é uma educação ampla que abranja o seu futuro papel e que seja feita aos moldes da educação inglesa. A segunda é conquistar a simpatia da princesa antes que qualquer pedido de casamento seja feito, e usar da simpatia conquistada para fazer um pedido de casamento. Como Leopold nunca contava com a sorte, ele convidou Albert para viver com ele em Bruxelas. Na liberal Bruxelas, Albert recebeu seus primeiros ensinamentos sobre a democracia parlamentar, um sopro de ar fresco em comparação à mentalidade limitada e semifeudal de seu Lacoburgo. Ele foi um estudante exemplar e se interessava por muitos assuntos. Ele manteve contato com seus professores durante muitos anos após se formar. O príncipe não se interessava por mulheres e bebidas como os outros jovens. Por isso, Leopold enviou Albert para a Itália, para que ele pudesse relaxar e expandir seus horizontes. Seguindo essas instruções, Albert entrou de cabeça nos círculos sociais de Florença. Porém, nem assim, ele abandonou seu comportamento reservado e seus modos conservadores perante as mulheres. Victoria, por outro lado, não se comportava como se esperava de uma moça da época. Ela não ficava em casa esperando por um cavaleiro de armadura reluzente. Era o exato oposto. Ela era uma donzela jovem que adorava dançar e conversar com jovens cavalheiros. Leopold finalmente enviou Albert em uma visita da família a Londres. Demorou um pouco até que um príncipe se recuperasse da travessia turbulenta e estivesse bem apresentável para conhecer a herdeira do castelo de Windsor. Às 13h45, nós fomos até o salão da recepção para receber meus primos, Ernst e Albert. Olá, prima. Oi, Albert. Ernst. Vitória. É um prazer conhecê-los.
Albert é tão alto quanto Ernest, porém é mais forte e mais bonito. Como foi a viagem? Turbulenta. De fato. O cabelo dele é da mesma cor do meu e seus olhos são grandes e azuis. Ele tem um lindo nariz. Seus lábios são encantadores e seu sorriso é reluzente. Mas o charme do seu rosto está nas suas expressões. Elas são muito atraentes. Ele é ao mesmo tempo doce, carinhoso, sábio e inteligente. A princesa Victoria adorava a companhia de Albert. Ela dizia que ele era muito bonito, bondoso e agradável. Ele brincava com seu cão Dash e eles se divertiam bastante, porém, ele era um pouco entediante. Ela adorava ficar acordada até tarde, se divertindo e dançando, e Albert estava sempre reclamando de dores de cabeça e ia embora cedo. Apesar de ela gostar da companhia dele, ela não havia se apaixonado imediatamente por ele. Pouco após a visita de Albert a Londres, as peças mudaram de lugar no tabuleiro. A Duquesa de Kent, por favor. Senhora, as circunstâncias pedem que eu fale com sua filha, pessoalmente e com urgência. Isso não será possível, a princesa está dormindo. Senhora, nós não queremos falar com a princesa, mas sim com a rainha. A primeira parte do plano de Leopold estava completa. Sua sobrinha Vitória, uma Saxe-Comburgo, havia se tornado a rainha da Grã-Bretanha e da Irlanda e futuramente se tornaria a imperatriz da Índia. Albert a visitou em Windsor em 1839, 3 anos após ela se tornar rainha. Assim que o viu, ela soube que ele era a pessoa certa. Ela então escreveu para seu tio Leopold algo como: "Eu disse que não pensaria em me casar por 3 ou 4 anos, porém ao ver o príncipe Albert, tudo isso mudou." Ela se apaixonou por ele? Sim, ela ficou completamente apaixonada por ele. Acredito que você sabe a razão de eu ter te chamado aqui a essa hora da noite. Minha querida prima, só pode ser algo que diz respeito ao nosso futuro. Albert, hoje estou diante de você como rainha da Inglaterra e como uma suplicante que pede de você um grande sacrifício. Minha querida rainha, nada que você pedir para mim será um sacrifício. Eu sei disso. O que eu mais desejo nesse mundo me é mais custoso do que eu jamais imaginei. Meu querido primo, você faria de mim a mulher mais feliz do mundo se realizasse meu maior desejo, que é unir sua vida à minha, casando-se comigo. Vitória, rainha da Inglaterra e do meu coração, nada me tornaria mais feliz
do que compartilhar a minha vida com você. Assim, o sonho de Leopold se tornou realidade. Sim, o mais fascinante é que 20 anos após a tragédia de Claremont, Victoria e Albert, a sobrinha e o sobrinho de Leopold, deram continuidade à história. Eles eram cópias quase idênticas de Charlotte e Leopold. E como foi esse casamento para Albert? Albert era o consorte da rainha, não o rei. Ele tinha pouco poder político, porém, nos bastidores, ele tinha enorme influência sobre a monarquia inglesa. Albert e Victoria ambos entendiam a importância que a imagem deles tinha e que ela derivava da forma como eram vistos em público como casal e família. Eles aprenderam isso de Leopold. É por isso que a sacada do Palácio de Buckingham se tornou tão importante para a monarquia. Foram Victoria e Albert que iniciaram as aparições na sacada. É algo que leva a população à loucura, principalmente no Reino Unido. Podemos dizer que Albert e Victoria formaram um casal dos sonhos? Eles tiveram sucesso no cultivo da imagem de um casal dos sonhos, mas, obviamente, eles eram apenas pessoas comuns. A compaixão e a transparência deles elevaram a popularidade da realeza e os transformaram em um modelo para toda a nação. Essa é a família real sob a árvore de Natal, uma tradição alemã que Albert trouxe para esta ilha, que ele tornou uma das características do Natal inglês. Um cenário idílico que nem sempre refletiu a realidade. Às vezes eu me irrito bastante, como no domingo, quando isso começou e eu disse coisas deselegantes e horríveis, palavras que nem eu mesma acreditei ter dito e que temia que pudessem machucar Albert e que também ficou incrédulo com elas. Nossa situação é única se comparada a outros casais. É Albert quem mora em minha casa, não eu na dele. Porém, estou preparada para atender à vontade dele, pois eu o amo. Albert se tornou o mais importante conselheiro da rainha e atuava em seus próprios projetos. Tendo uma forte consciência social, ele assegurou que houvessem moradias adequadas para a classe trabalhadora no auge da Revolução Industrial. Ele esteve envolvido no movimento anti-escravagista, na reforma da Universidade de Cambridge e, não menos importante, na organização da Grande Exposição de 1851. O príncipe Saxe-Coburgo se tornou uma figura influente durante a frenética Revolução Industrial e guiou o país e a monarquia rumo à Era Moderna, mesmo que o nome dessa tenha sido uma homenagem à sua esposa, a Era Vitoriana. Os 9 filhos de Albert e Victoria se juntaram a diversas famílias reais da Europa pelo casamento. Esses laços familiares ainda existem nas famílias reais da Europa até hoje.
Atualmente, os requisitos para o casamento são um pouco diferentes. O poder político não tem mais influência na escolha de um par para os herdeiros dos tronos na Suécia, Noruega e Inglaterra, conforme demonstrado pelo príncipe William quando foi uma plebeia sua escolhida para ser uma princesa, e seu coração escolheu para se unir a ele. Isso foi algo que Leopold, apesar de todas as reviravoltas na sua vida, não viveu para ver. Leopold morreu em 1865, aos 75 anos. Nascido pouco após a Revolução Francesa, ele foi contemporâneo de Napoleão e Bismarck e testemunhou a transformação das monarquias europeias. Este é o álbum do funeral de Leopold I. Posso? Claro. Leopold, no fim, ficou satisfeito com tudo o que ele havia conquistado? Não é possível ter certeza absoluta, mas acredito que sim, levando em conta que ele gerou estabilidade para seu próprio país e também manteve a paz e o equilíbrio na Europa. Esse foi seu maior legado, e ele sabia disso. Foi realizada uma grande procissão funerária, deve ter sido algo especial para os belgas. Sim, ele foi o primeiro rei dos belgas a morrer. Leopold unificou o país e fundou a monarquia belga. Ele veio da distante Comburgo e se mostrou um rei importante, tanto para a Bélgica quanto para o resto da Europa. Não foi apenas o seu país que perdeu um grande rei, mas também o Saxe-Comburgo e todo o continente. É exatamente o que ele foi, um grande rei. Leopold reinou em uma era de transição entre o antigo regime e a Europa moderna de 1870. Ele era um conservador, mas não era um reacionário. Ele sabia da importância que o povo e a classe média tinham para a sobrevivência da monarquia. Reinventou a monarquia com a ajuda da população e conquistou o coração de todos com seu conceito de uma família real doméstica. Ele criou um molde popular adotado pelas famílias reais até os dias atuais, especialmente na Inglaterra. Leopold pode, com certeza, ser descrito como o pai esquecido da monarquia europeia.